Olá, pessoal, sejamos bem-vindos para mais um momento do nosso programa Comunhão no Lar, que é uma proposta de uma reflexão a respeito de temas da vida cotidiana em que a gente sai do estúdio, fica no momento mais assim, tete a tete, olho no olho, refletindo sobre as questões das nossas almas, que são espíritos reencarnados, conforme ensina o Livro dos Espíritos. Qual é a diferença de espírito para alma? Espírito é quando a gente volta para a nossa pátria espiritual, que não tem mais esse corpício para vestirmos. E a alma é o espírito dentro, efetivamente, do corpo, dentro da carne. Para quem ainda não sabe, aí tem alguma dúvida nessa questão, eu particularmente recomendo vir fazer o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um curso gratuito que todo Centro Espírita sério oferece, e a Comunhão Espírita de Brasília, por ser um Centro Espírita sério, também oferece, que é dividido aí em encontros semanais durante alguns anos, para a gente aprender. Particularmente a turma do ESD, que eu tenho a oportunidade, a alegria e a felicidade de trabalhar, de frequentar, é às terças-feiras à noite, das 20 horas até as 21h30. É gratuito para quem quiser maiores informações. Segue aí as nossas redes sociais, acesse o nosso site, que a gente sempre vai divulgando. A matrícula deve ser aí ali de junho para julho, para a matrícula para o próximo semestre. E no nosso programa, Comunhão no Lar, estamos gravando esse livro de uma maneira sequenciada. Conflitos existenciais. Quem não tem um para chamar de seu? Eu tenho, inúmeros. Eu sou cliente de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, nesse livro, Joana de Ângeles, ela faz uma proposta de 20 capítulos. No último capítulo, se você quiser retomar aí, procura aí no YouTube, no canal da Comunhão Espírita de Brasília, foi gravado o capítulo a respeito do ciúme, que tem até aquela música: se você demora mais um pouco, eu fico louco com vontade de te ver. É o meu ciúme de você. Para hoje, a gente vai trabalhar o capítulo 8, intitulado Ansiedade. Deu para escutar? É a colega aqui vendendo. É a colega vendendo pamonha e bolo de milho. Ela tem um gogó assim que dá para cantar numa ópera, né? Então, assim, no capítulo de hoje, Joana de Ângeles traz uma divisão em 3 camadas a respeito da ansiedade. A primeira, a psicogênese da ansiedade. A segunda camada, o desdobramento dos fenômenos ansiosos. E a terceira, terapia para a ansiedade. Você é ansioso? Você conhece quem é ansioso? Você sabia que tem um estudo da Organização Mundial de Saúde, lá de 2018, 2019, que traz um recorte que 9,3% da população brasileira é ansiosa, tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Como esse estudo é antes da pandemia, provavelmente esses dados devem ter aumentado, talvez a gente esteja aí chegando ao patamar de 10%. Então, muito cuidado com quem é ansioso. Se eu sou ansioso ou se eu convivo com alguém que é ansioso. Ou se é os dois, eu sou ansioso e convivo com a pessoa que é ansiosa. Tem um jargão popular aí que a ansiedade é excesso de futuro, mas eu não concordo, porque não é bem assim, né? Como é que a gente, por exemplo, para quem porventura não seja ansioso, vai dizer para uma pessoa ansiosa ter calma? Não diga isso. Não diga isso. É a mesma coisa do que você falar. Mesma coisa não, é semelhante a você falar para uma pessoa depressiva que vai passar. Vai caminhar no sol, tomar um sol. Então, calma aí, porque são os processos da psique e também os processos, conforme a gente vai ver aqui, da
alma. Joana de Ângeles, no comecinho do capítulo, ela vem trazer um recorte que a ansiedade é multifatorial. Nós temos aí inúmeras perspectivas. Como toda questão psicossomática, como todo conflito existencial, tem as causas precedentes à reencarnação e tem as causas também da atual reencarnação. E ela vem trazer uma reflexão no sentido que a ansiedade é mais ou menos por ali um medo inato ao desconhecido. E ela faz um resgate utilizando da teoria da psicanálise, que o tripé, digamos assim, da psicanálise é Freud, Jung e Lacan. A psicanálise nos reporta muito a infância. E no começo do capítulo, Joana de Ângeles, ela traz algumas reflexões sobre a nossa infância. Ela traz um registro, não sei se você convive com a criança, né? Às vezes ela pode conviver com a criança, ou às vezes a gente pode ser uma criança crescida, né? Aí do processo. Então, no comecinho, ela vem dizer a respeito da disposição da criança para se socializar. A criança, ela tem, sim, uma disposição para se socializar, para estar ali entre seus pares, seus parentes. Depois, ali no finalzinho da primeira infância, já vem recortando um conceito de amizade, já quer ali ter proximidade. E ela traz um registro de que a criança, quando ela executa essa questão da lei de sociedade, da socialização, ela fica com um amplo sorriso no rosto. Um amplo sorriso no rosto. E também calma e confiança. Por outro lado, e aqui um recorte, tá, pessoal? Por outro lado, quando a gente não tem uma infância um pouco estruturada em relação a afeto, quando a gente não tem uma infância estruturada em relação a acolhimento, a gente tem uma tendência de se sentir inseguro. Porque a gente não tem um porto seguro. A gente não tem um referencial. Nós não conseguimos plasmar, construir, ver, identificar, sentir um lugar de acolhimento. Então a gente cresce assim com insegurança. Será que eu posso aqui confiar em Mário? Será que Mário vai ter aqui um abandono repentino? Como é que eu vou modulando, regulando essas diversidades em relação ao meu percurso do planejamento, da execução do planejamento reencarnatório? Então, ela traz um recorte que quando a criança não se sente acolhida, a tendência é ela se sentir insegura e com medo. Ela também traz um reporte e muito cuidado para os pais, para os avós também, que numa segunda camada ajudam a criar, se é que não criam, a depender da estrutura familiar, né? Ela traz um recorte também que uma perspectiva de supervisão, de paternidade, de maternidade, ou nesse conceito que a gente traz de voternidade, se essa referência de ascendência for muito punitiva, a tendência é a criança ter uma maior necessidade de apego e refúgio. Porque se eu sou uma criança, todo mundo me cobra, todo mundo me cobra, eu não posso expressar. Calma que eu sou uma criança. Não, se todo mundo... Olha, não estou falando que vamos, assim, abre aspas, passar pano, fecha aspas, nas atividades escolares. Não é isso. É uma cobrança excessiva, né? Então, eu, enquanto criança, vou ficar me questionando onde é que é aqui meu lugar de refúgio? Onde é uma construção do apego? Porque ela traz um viés também da necessidade que nós temos a respeito do auto-amor. Porque nós somos criações divinas. Enquanto criações divinas, nós temos uma necessidade e uma tendência de preenchermos o nosso coração com auto-amor. E como preencher? Se a gente não consegue, enquanto criança, ter um desenvolvimento cognitivo mais lúcido, você acha que vai para onde? Essas nossas percepções. Se você, porventura, não tem alguma leitura sobre psicologia, depois dá uma pesquisada no conceito de inconsciente. Eu não vou nem dizer aqui para tentar fomentar uma
pesquisa complementar à edição desse programa, do capítulo a respeito de ansiedade. Porque as emoções que a gente não vai processando, como a gente vivencia, elas ficam como se fossem embaixo do tapete. A grosso modo é um conceito aí, uma tentativa de um conceito, que eu disse que não ia falar, mas não me contive, a respeito do inconsciente. E no nosso inconsciente estão armazenados os nossos bastidores incompreensíveis, que a gente não tem uma perspectiva de processamento, não tem uma perspectiva de lucidez e não consegue se enxergar. E, por incrível que pareça, é o inconsciente que controla o exercício da nossa mente. A psicanálise, na leitura de Freud, tem uma frase, ato falho. Ato falho, que de falho não tem nada. É o inconsciente que vai aqui, sem a gente compreender, nos moldurando, e chega um ponto que a gente tem uma atitude sem processar, é como se fosse automático. A gente fala, me desculpe que foi um ato falho. Olha o dedinho. Então fica aí uma pesquisa a respeito do inconsciente. E ela traz uma reflexão muito importante, e aí para quem é pai, para quem é mãe, que está no processo, às vezes, de dificuldade, às vezes eu pai, às vezes eu mãe, posso estar num processo de separação, que na administração da guarda tem um desequilíbrio, então cada um aí com seus bastidores. A reflexão é fornecermos muito amor. Por quê? Porque nós somos sedentos barra carentes de amor. Então ela traz um texto, um recorte do texto, no sentido de que o medo da criança perder o afeto dos pais torna-a insegura e ansiosa. Então ela traz um recorte de inquietação e agressividade. Então ainda gravitando na fase da infância, a gente convive com uma criança inquieta, uma criança agressiva, não foquemos nesse tipo de comportamento. Tentemos focar no que induz, no que moldura, no que plastifica esse comportamento, que são os bastidores da mente. Investigando, observando, conversando, acolhendo, brincando, porque a ludicidade também é uma forma, é uma estratégia de ensino e aprendizagem. E no finalzinho da primeira parte, ela traz algo que aparentemente é óbvio, mas eu, particularmente, Mário Augusto, sou de uma teoria de que o óbvio precisa ser dito. Então ela faz um registro, como se fosse um asterisco, que a ansiedade requer terapia especializada. Por quê? Aí ela vai falar na segunda camada do texto a respeito dos desdobramentos dos fenômenos ansiosos. E ela começa a segunda camada nos trazendo uma reflexão a respeito de ponderarmos o cuidado com as expectativas. E muito cuidado com isso, meu amigo. Muito cuidado com isso, meu amigo. Vou até passar a mão na cabeça assim. Muito cuidado com as expectativas. Por quê? Porque às vezes eu posso projetar uma expectativa interna minha para Mário corresponder e Mário nem sequer imagina isso. Então, quando eu projeto uma expectativa, o que é natural? Natural é que alguém vai correspondê-la. E às vezes não vem a resposta. E aquilo vai nos consumindo, que pode desaguar num processo de ansiedade. Por isso que é sempre bom nós conversarmos sobre os nossos sentimentos. Sempre é bom nós conversarmos sobre os nossos pensamentos. Porque a gente vai aí fazendo um ajuste de expectativa. Para quem vivencia, por exemplo, está começando a vivenciar um relacionamento amoroso, um relacionamento conjugal, tem um jargão. Vamos aqui alinhar as expectativas. O que é que eu espero de uma relação? Qual é o meu conceito a respeito de uma relação? Eu gosto que você me ligue, eu não gosto que você não me mande, não gosto que você me mande mensagem de texto, que para o ano de agora que a gente está vivendo, 2026, se chama WhatsApp. Não sei aí para a eternidade, porque esse vídeo vai para o YouTube. Particularmente, eu sou da época do IRC, eu sou da época do ICQ, eu sou da época da mensagem de texto, eu sou da época do Messenger, e agora eu sou da época do orelhão, meu amigo. Eu sou da época do orelhão, meu amigo, que era ficha, depois cartão telefônico. Eu sou tipo Matusalém, assim, né? Em relação à tecnologia. Mas, assim, muito cuidado para alinharmos
as expectativas. Aqui a gente já reporta, sai um pouco da fase da infância, e nessa segunda camada a gente vem para a fase adulta especificamente. Então, para dissipar a expectativa, por exemplo, não sei se você é assim, eu conheço algumas pessoas que quando mandam mensagem de WhatsApp, eu conheço umas pessoas, eu conheço umas pessoas que quando mandam mensagem de WhatsApp, ficam na expectativa da pessoa responder. E às vezes a pessoa não responde, aí a pessoa fica aqui se consumindo, como assim? Não respondeu, que absurdo. Mas às vezes a pessoa pode estar na reunião, às vezes a pessoa pode estar aqui gravando um programa, olha o WhatsApp para alinhar aqui com o Flávio, que é o colega do estúdio, com o Theo, por exemplo, para alinhar aqui algum efeito de enquadramento, fica online e não responde. Então, muito cuidado para não ficar na ansiedade. Vixe, agora vai me responder? E agora? Como é que vai ser isso? Ela traz uma dica a respeito de dissipar a questão da expectativa. E você? Como é que você tem essa estratégia, se é que você tem, para dissipar a expectativa? Então, ela dá um conselho de termos programações diversas. Mandei um WhatsApp para Flávio. Flávio, vamos atrasar aqui a gravação, porque eu tive uma questão no trânsito, vou chegar um pouquinho mais tarde do que previsto em casa. Aí manda uma mensagem, aí posso ficar na pilha, assim, responder, não tá certo. Ou eu posso fazer outras coisas, como, por exemplo, concentrar no trânsito. Como, por exemplo, revisar mentalmente o programa. Já estou fazendo 2 atividades. Como, por exemplo, fazer uma prece. Equipe da comunhão. Dona Irene, seu Mário, doutor Bezerra, me ajudem aqui na gravação desse programa. Então, a mente vai ocupando e vai tirando um único foco, segundo a recomendação de Joana de Ângeles. E ela vem trazer um registro que é muito lúcido, que às vezes, quando a gente não se autorregula, a gente vive em si uma turbulência emocional, sobretudo em relação à ansiedade. E às vezes, o sintoma da ansiedade vai eclodir na perspectiva do desejo de se impor. Né? Olha só, vamos para a comunhão amanhã, para a palestra, amanhã vai ser sábado. Amanhã a palestra, hoje é sexta. Amanhã vai ser a palestra das 17 horas. Como me relacionar com o outro? Estou vendo meu pirão que eu vou fazer uma palestra dessa manhã. Como me relacionar com o outro? Né? Então, vamos aqui fazer um combinado de estar na comunhão às 5 horas. Então, eu quero muito, meu Deus, me impor que Mário vá. Aí a palestra é 5 horas. Começa a dar 3 horas. Você vai? Vou. 4 horas, a depender de onde Mário more. Já saiu de casa? A palestra é às 5. 4h40, tá onde? Já chegou? Então, muito cuidado com essa questão da turbulência comportamental. Porque um do viés da ansiedade, segundo registra a benfeitora Joana de Ângeles, é se estressar com facilidade. Aí, muito cuidado com isso. Como também, finalizando a segunda camada, ela fala sobre as fugas que nós temos, nós que eu falo é nós enquanto sociedade, tá, pessoal? A fuga que nós temos em relação à ansiedade, os gatilhos, assim, que a gente eclode. E aqui eu vou ler um trecho do texto, porque eu considero importante. Então, vamos aqui pegar... Olha só. Desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta, procurando disfarçar com álcool, o tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para apoio e melhor reflexão, nas drogas aditivas ou no sexo desvairado, insaciável, o que mais lhes complica o quadro de insanidade emocional. Então, com todo respeito, se eu estou ansioso por uma coisa e vou acender um cigarrinho, segundo Joana de Ângeles, e eu concordo, é tanto que eu estou trazendo esse capítulo aqui para a gente conversar, a gente tem que ter um parâmetro de reflexão, porque nós temos outras estratégias para enfrentar a ansiedade, não que vá superarmos, né? E as estratégias de enfrentarmos a ansiedade, é a terceira e última
camada, que é um trecho, um texto, que ela intitula Terapia para a Ansiedade. Compreender-se porque a ansiedade é a liberação dos dramas íntimos do inconsciente. Aí, meu amigo, é a questão 919A do Livro dos Espíritos, quando há reflexão da equipe do Espírito de Verdade a respeito do nosso processo de autoconhecimento. O que é que eu quero? Eu quero uma mensagem de Mário, eu quero uma atenção de Mário. Eu quero uma ligação de Mário ou eu quero um afeto de Mário. A mensagem, a ligação são ferramentas que exteriorizam a vontade de Mário. Então, às vezes, eu quero receber uma ligação de Mário está na reunião, Mário está gravando um programa, Mário está no centro espírita, está trabalhando, pode até estar dormindo, às vezes Mário dorme, pode até estar dormindo. Então, é sempre bom a questão do alinhamento de expectativas e de se reconhecer. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, que eventualmente eu tenha TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu preciso procurar as pessoas que eu convivo para dizer isso. Eu tenho medo da pessoa usar isso contra mim. Aí, meu amigo, talvez essa pessoa não seja adequada para você conviver. Porque quando a gente expõe uma situação, quando a gente expõe uma fragilidade, a pessoa se utiliza disso para nos agredir, reflita. Bota a mão na consciência e se questione. É essa pessoa que eu quero dividir os meus fluidos? É essa pessoa que eu quero caminhar rumo à eternidade? Então vamos assim pensar também sobre isso. E outro trecho que ela traz é a respeito da reflexão sobre a destinação da reencarnação. O que é que a gente está fazendo com o nosso atual processo reencarnatório? E aí? A gente está aproveitando como na perspectiva de se desenvolver. E ela traz uma relação, uma lembrança a respeito de leitura edificante e renovação mental. Então, se eu estou ansioso com muita coisa, eu estou ansioso aqui, eu estou com sudorese, meu Deus, para começar o programa. Né? Então, eu sei que o programa vai começar. Mas o programa vai começar, sei lá, vai lá 8 horas. Então, eu estou aqui 7h30, me segurando. O que é que eu posso fazer? Fazer uma leitura. Capítulo 8, complementando também o nosso estudo de hoje. Capítulo 8 do livro Pão Nosso. Emmanuel traz um texto a respeito da ansiedade, 8-7, em que ele recomenda refletirmos sobre a espiritualização do pensamento. A espiritualização do pensamento é sabermos que nós vamos além dessa estrutura corpórea. E no finalzinho do texto, Joana de Ângeles traz uma reflexão no sentido de que a ansiedade natural ela é saudável. E o que é que ela quer dizer com isso? Segundo a minha interpretação, que a ansiedade natural é o otimismo que a gente tem no nosso coração. E nós somos otimistas. Desculpa, nós somos otimistas. Por que nós somos otimistas? Porque nós somos seres feitos por amor. O caldeirão de Deus tem várias, inúmeras, indescritíveis pitadinhas de amor. Então, nós temos uma tendência, assim, de um processo de ansiedade natural. Você, por exemplo, que não faz o EJA, escutou, não, agora eu quero fazer o EJA. Não vejo a hora de chegar junho, julho, que agora vai. Eu vou estudar um estudo sistematizado mesmo da doutrina espírita. Temos virtual também, tá? Se você não morar em Brasília, se tiver intercorrência de tempo, nós temos também turmas virtuais. E, salvo me engano, presencialmente nós temos turma de segunda a sexta, de manhã, tarde e noite. Só acompanhar aí as nossas redes sociais. Então, eu vou ficar ansioso naturalmente. Vou começar o ESD. Que legal. Quem eu vou conhecer? Tem isso na escola. Não sei como é que está hoje, mas antigamente, na adolescência, ali, no ensino médio, tinha questão da divisão de turma, do mapa de sala, quem é que eu vou conhecer? Será que vai chegar algum novato? Será que é todo mundo aqui da aula, da sala mesmo, que está vindo aqui na turma, no contínuo escolar? Então, tinha essa questão. Então, esse ponto, segundo Joana de Ângeles, é natural. E, por último, ela traz uma reflexão
a respeito do hábito da oração e do cultivo de pensamentos dignificadores. Aí, pessoal, a gente tem que ter realmente isso. Oração. E aqui eu não falo do orar e vigiar e na perspectiva, me ajuda aqui, meu Deus. Não, oração. Segundo a doutrina espírita, por exemplo, na lei da oração, na terceira parte do livro dos Espíritos, louvar, pedir e agradecer. Então, a ansiedade era essa a reflexão que tínhamos para o tempo que nos foi disponibilizado. Se você é ansioso, meu amigo, se você é ansiosa, minha amiga, não tenha vergonha, não se culpe. Não se culpe, porque é um processo fisiológico e também é um processo espiritual. Procuremos atendimento especializado. Se você tomar remédio para ansiedade, não tenha vergonha, porque você está procurando uma estratégia de autorregular o seu corpo. Você está cuidando de si. Você está tentando conseguir uma melhor qualidade de vida, a sua reencarnação. Porque com a melhor qualidade de vida, a sua reencarnação, você pode aproveitar melhor. Então não tenha vergonha, não se culpe, espere o tempo de Deus, espere o seu tempo, trabalhe uma perspectiva de autoobservação e tente construir na sua rede de relacionamento um clima de sororidade, um clima de acolhimento. Porque ao final e ao cabo, todos nós somos obras divinas. Se você, porventura, não é ansioso e convive com uma pessoa ansiosa, tenha a responsabilidade, tenha a prudência, tenha a paciência também. Porque ao final nós somos seres eternos, caminhando rumo à perfeição. E você, de onde é? Conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente? Conhece alguém que tem ansiedade? Você, particularmente, tem ansiedade? Qual a sua estratégia de enfrentamento em relação à ansiedade? Um beijo no coração e sigamos firmes, com muita fé em Deus e muita confiança no amor de Jesus por nós. Até a próxima!